Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Meu nome é Lia, e desde que me entendo por gente, fui a peça defeituosa no jogo da minha família. Não porque fiz algo errado ou causei algum escândalo, mas simplesmente porque nunca segui as regras invisíveis que minha mãe, Verônica, impôs desde que eu era pequena. Cresci ouvindo que o sucesso era medido pelo sobrenome do marido, pelo brilho do anel no dedo e pelo nome da boutique onde se comprava o vestido do casamento. Eu nunca me encaixei nesse molde. Diferente da minha irmã mais nova, Camila, que desde a adolescência parecia ter sido moldada para ser a filha perfeita, eu nunca fui a menina dos olhos da minha mãe. Enquanto Camila desfilava pelo colégio particular exibindo os vestidos caros que minha mãe comprava, eu preferia me perder entre os livros, encantada com histórias que me mostravam um mundo maior que o salão de beleza e as festas de debutante. Quando anunciei que faria faculdade de literatura e que queria ser professora, Verônica não escondeu o desgosto. Professora? Ela repetiu, como se eu tivesse dito que pretendia virar andarilha. O que você vai fazer com isso, Lia? Viver de salário mínimo? Eu me lembro bem do olhar dela naquele dia. Frustrado, decepcionado. Como se eu tivesse desperdiçado anos de investimento na minha educação. Foi nesse momento que percebi, minha mãe nunca esteve interessada na minha felicidade, apenas no que eu poderia representar para a imagem dela. A relação entre nós nunca foi amigável, mas piorou quando Camila cresceu e se tornou exatamente o tipo de filha que Verônica sempre quis. Camila era linda, social, e sempre soube como agradar minha mãe. Engrenou um namoro com Eduardo, um empresário da alta sociedade, e logo ficou noiva, o que fez minha mãe flutuar de orgulho. Agora, Verônica finalmente teria a chance de brilhar, de exibir ao mundo que criou a filha perfeita, casada com um homem de status. Eu continuava sendo a decepção. Nunca levei um namorado para apresentar à família. Nunca fiz questão de participar dos jantares entediantes onde todos se vangloriavam de suas conquistas financeiras. Passei a ser tratada como um incômodo silencioso, algo que eles tentavam fingir que não existia. E então veio o convite para o casamento. Uma cerimônia luxuosa, a recepção em um dos salões mais caros da cidade, com buffet sofisticado e centenas de convidados. Um evento para impressionar. Minha mãe entregou o convite como quem faz um favor. Você tem que ir, Lia. Ela disse, seu tom neutro escondendo um aviso. Vai ser uma festa linda. Mas, por favor, vista algo decente. Não quero você chamando atenção pelos motivos errados. Pela primeira vez, hesitei. Parte de mim queria simplesmente ignorar o convite. Mas a outra parte, a parte que ainda guardava um resquício de orgulho, se recusava a ceder tão facilmente. Eu sabia que, independentemente do que eu fizesse, seria alvo de olhares e cochichos. Minha presença sempre causava desconforto na família, um lembrete incômodo de que nem todos seguiam o caminho planejado. Mas eu fui. Não por eles, mas por mim. Porque, por mais que minha mãe tentasse me apagar, eu ainda existia. E ela teria que lidar com isso. O salão era uma ostentação exagerada de luxo e pretensão. Lustres de cristal pendiam do teto, refletindo o brilho dourado das mesas meticulosamente decoradas. Arranjos de flores brancas e rosas exalavam um perfume forte, quase sufocante, como se quisessem mascarar a hipocrisia impregnada no ambiente. Eu caminhei até minha mesa, tentando ignorar os olhares que já se dirigiam a mim. O casamento de Camila era um evento planejado como uma obra de arte. Não havia um único detalhe fora do lugar. Os convidados pertenciam à alta sociedade, vestidos em trajes impecáveis, suas expressões calculadas, suas palavras escolhidas com precisão para impressionar. E ali estava eu, no meio daquele teatro, ocupando um lugar que claramente não me pertencia. Minha mãe circulava pelo salão com a postura de uma rainha, recebendo elogios como se tivesse acabado de ganhar um prêmio. Para ela, o casamento de Camila não era apenas um evento familiar, era uma coroação. Ela olhava para minha irmã com um orgulho que eu nunca vi em seus olhos ao me encarar. Eu me sentei em um dos cantos da recepção, observando a movimentação ao meu redor.
Minhas tias cochichavam entre si, os olhares vez ou outra caindo sobre mim. Sabia exatamente do que falavam. Eu já ouvira esses sussurros antes, durante reuniões de família, jantares e aniversários. Coitada da Verônica, uma filha tão bem casada e a outra. Bem, ninguém nem sabe se tem namorado. Você viu o vestido da Lia? Simples demais. Parece que nem fez esforço. Eu respirei fundo, segurando a vontade de revirar os olhos. A verdade é que eu havia escolhido meu vestido com cuidado. Era simples, sim, mas elegante. Não queria competir com ninguém, muito menos me encaixar nos padrões absurdos que minha mãe tanto valorizava. O barulho dos talheres cessou quando a marcha nupcial começou a tocar. Todos se voltaram para o grande arco de flores na entrada do salão, onde Camila apareceu, radiante, segurando o braço do meu pai. Ela estava linda, isso eu não podia negar. Seu vestido branco era deslumbrante, com uma longa cauda e rendas delicadas. Seu sorriso era perfeito, ensaiado, digno das capas de revista que minha mãe adorava colecionar. Os convidados suspiraram, algumas mulheres levaram as mãos ao peito, emocionadas. Eu apenas observei. Não sentia inveja, nem ressentimento, mas havia algo dentro de mim que me incomodava. Não era sobre Camila. Era sobre a forma como minha mãe enxergava aquilo tudo. Para ela, minha irmã tinha acabado de alcançar o auge do sucesso. Verônica enxugou uma lágrima teatral, sorrindo de forma orgulhosa para os convidados ao seu redor. Quando ela e Camila se abraçaram no altar improvisado, quase pude ouvir minha mãe pensando: missão cumprida. A cerimônia foi rápida, direta, como se o mais importante fosse a festa que viria depois. Eduardo, o noivo, fez seus votos com a calma de quem sabe que escolheu a esposa perfeita. Camila, por sua vez, disse palavras doces e emocionantes, seu tom de voz calculado para soar encantadora. Eu me perguntei se aquele era realmente o casamento dos sonhos da minha irmã ou apenas mais um item riscado da lista de exigências da minha mãe. Mas no final, não importava. O show estava garantido. Depois dos votos e dos beijos obrigatórios para as câmeras, a recepção começou. Os garçons circulavam entre as mesas oferecendo taças de champanhe, enquanto os convidados se espalhavam pelo salão. Eu permaneci sentada, observando, esperando o momento em que minha presença seria oficialmente notada por minha mãe. E não demorou muito. Verônica se aproximou com aquele sorriso artificial que só usava quando queria se certificar de que eu não envergonharia a família. Ela analisou minha aparência de cima a baixo antes de finalmente falar. Que bom que você veio, Lia. Espero que esteja aproveitando. Estou, mãe. A festa está muito bonita. Ela sorriu, mas seus olhos diziam outra coisa. Eles me estudavam, avaliavam se minha presença ali era uma ameaça ao seu dia perfeito. Fico feliz. Camila merece tudo isso, não é? Claro. Está tudo como você sempre quis. O sorriso dela vacilou por um instante, mas logo se recuperou. Acredito que sim. É um alívio saber que pelo menos uma das minhas filhas encontrou um caminho estável. E lá estava a alfinetada. Ela nunca perdia uma oportunidade. Antes que eu pudesse responder, uma amiga dela se aproximou e a levou para outro círculo de convidados. Suspirei, tomando um gole da minha bebida. O casamento mal havia começado e eu já podia sentir a tensão crescendo. Eu só não sabia que o pior ainda estava por vir. A festa seguia seu curso, impecável e artificial, como tudo que minha mãe organizava. Eu observava de longe os convidados se misturarem, taças de champanhe tilintando no ar, risadas forçadas preenchendo o espaço. Camila e Eduardo se revezavam entre cumprimentos, sorrisos e fotos estrategicamente posadas. Minha mãe, claro, flutuava entre os grupos, sempre pronta para receber os elogios que lhe eram devidos pela obra-prima, que era sua filha perfeita e seu casamento grandioso. Eu apenas esperava que a noite seguisse sem surpresas. Mas, no fundo, eu sabia que isso era impossível. O jantar foi servido em um salão anexo, decorado com um exagero digno de conto de fadas. Louças finíssimas,
talheres de prata, velas dispostas meticulosamente sobre a mesa. Eu me sentei discretamente em um canto, sem muita vontade de interagir. A comida era deliciosa, mas me parecia sem gosto. Havia algo no ar, uma expectativa pairando sobre a festa, como se estivéssemos todos caminhando para um momento inevitável. E então, aconteceu. As luzes diminuíram levemente e um garçom caminhou até a mesa principal, oferecendo um microfone para Eduardo. O noivo se levantou, sorridente, e agradeceu a todos pela presença. Fez uma declaração breve sobre seu amor por Camila, exaltou suas qualidades e finalizou com um brinde. Os convidados aplaudiram, e minha irmã secou algumas lágrimas emocionadas. Então foi a vez de minha mãe. Verônica se ergueu lentamente, recebendo o microfone como se estivesse prestes a discursar diante da nobreza. Ela olhou ao redor com aquele sorriso sereno e satisfeito, como se tudo estivesse exatamente onde deveria estar. Queridos amigos, família, que alegria imensa poder compartilhar esse momento tão especial com vocês. As palavras iniciais eram previsíveis. Ela falou sobre o quanto amava Camila, sobre como ela sempre foi uma menina brilhante, responsável, a filha perfeita que qualquer mãe poderia sonhar. Eu já conhecia esse discurso de cor. Mas então, sua voz mudou ligeiramente. É maravilhoso ver uma filha se casar, construir sua vida com um homem que a valoriza, que tem estabilidade e um futuro promissor. Nem toda mulher tem essa sorte, não é? As palavras foram ditas com doçura, mas o peso delas caiu como uma lâmina sobre mim. Meu estômago se revirou. Eu sempre disse que Camila seria a primeira a casar. Desde pequena, já sabíamos que ela tinha o perfil ideal. Inteligente, bonita, determinada. Uma verdadeira joia da família. Minha garganta secou. Eu sabia exatamente para onde aquilo estava indo. Agora, há mães que não têm essa sorte, que vivem se preocupando com certas filhas, se algum dia encontrarão um bom caminho. Mas nem todas nascem para isso, não é mesmo? Alguns escolhem outros rumos, preferem uma vida mais modesta. As risadas discretas começaram. Cochichos aqui e ali. Meu corpo inteiro enrijeceu. E vejam só, eu sou uma mãe compreensiva, aceito minha filha como ela é, sei que casamento não é para todo mundo. Algumas mulheres simplesmente não foram feitas para isso. O riso se espalhou. Meu coração disparou, e minha visão ficou ligeiramente turva. E tudo bem. Afinal, cada família tem sua realidade. Algumas celebram casamentos. Outras, bem, apenas se conformam. As palavras foram ditas com tanta suavidade que pareciam quase inofensivas. Mas a crueldade nelas era clara, cortante, deliberada. Eu estava sendo humilhada publicamente. Pela minha própria mãe. O silêncio foi preenchido por risos contidos. Algumas pessoas desviaram o olhar, desconfortáveis, outras riam abertamente, achando graça no que parecia apenas um comentário inocente. Camila não disse nada. Eduardo sorriu discretamente, como se aquele momento fosse apenas mais uma brincadeira de salão. Eu apertei os punhos sob a mesa. Minha respiração estava curta. Meus ouvidos zuniam. Minha mãe continuava sorrindo, como se não tivesse acabado de me expor diante de todos. Mas algo dentro de mim estalou. Eu podia engolir aquilo, como fiz minha vida inteira. Poderia sorrir, fingir que nada aconteceu e permitir que ela saísse dali mais uma vez como a grande dama da noite. Ou eu podia me levantar. E foi exatamente isso que fiz. Me levantei devagar. Não havia pressa. O silêncio se espalhou pela mesa enquanto algumas cabeças se viravam na minha direção. Minha mãe ainda segurava o microfone, satisfeita com sua própria crueldade, sem perceber que tinha acabado de abrir uma porta que jamais conseguiria fechar. Que discurso inspirador, mãe! Minha voz soou calma, firme, mas carregada de algo que até eu mesma não reconheci de imediato, uma certeza absoluta de que ela nunca mais me colocaria nessa posição sem sofrer as consequências. Minha mãe piscou algumas vezes, surpresa por eu ter falado. Eu nunca respondia. Eu sempre engolia.
Mas não dessa vez. Já que estamos compartilhando nossas grandes verdades sobre a família. Continuei, pegando o microfone da mão dela com suavidade, sem que ela tivesse tempo de reagir. Acho que seria justo eu falar um pouco também. Houve um burburinho. Algumas pessoas riram nervosamente. Outras se ajeitaram nas cadeiras, curiosas para ver onde aquilo ia dar. Minha mãe me lançou um olhar afiado, como se estivesse tentando me alertar para parar ali mesmo. Mas eu a ignorei. Minha mãe tem razão. Algumas mulheres realmente não nasceram para o casamento. E eu sou uma delas. Fiz uma pausa, deixando o peso das palavras se espalhar pelo salão. Mas, sabem o que mais eu não nasci para ser? Uma marionete. Eu não nasci para passar a vida fingindo ser algo que não sou, apenas para me encaixar em um teatro perfeito. A tensão no ar ficou palpável. Eu encarei minha mãe nos olhos. Pela primeira vez, vi um lampejo de insegurança neles. Minha irmã casou. Maravilhoso. Mas quantos aqui sabem que este casamento só foi possível porque Eduardo pagou absolutamente tudo? O choque foi imediato. Alguns convidados arregalaram os olhos. Outros engasgaram discretamente com suas bebidas. Eduardo, sentado ao lado de Camila, virou-se para mim, surpreso. Ah, mãe, você não contou para os seus amigos? Inclinei levemente a cabeça, sorrindo. Afinal, como poderia? Você passou meses se gabando sobre como sua filha perfeita teria um casamento de princesa. Mas esqueceu de mencionar que foi um presente do noivo, porque você e papai não tinham condições de bancar um evento deste porte. O salão ficou tão silencioso que eu poderia ouvir a respiração de cada pessoa ali. Minha mãe estava imóvel. Camila, ao meu lado, parecia mortificada. Eduardo apertou o maxilar, claramente desconfortável. Eu poderia parar por aqui, mas acho que já que estamos sendo sinceros esta noite, também posso esclarecer outra coisa. Cruzei os braços, respirando fundo antes de continuar. Vocês querem saber por que minha mãe sempre teve tanto problema comigo? Porque eu sou a única que não aceita as mentiras que sustentam essa família. Eu nunca fiz questão de participar dessa peça ridícula onde vocês fingem ser melhores do que todo mundo. Onde casamento é mais importante do que caráter. Onde dinheiro, ou a ilusão dele, é o único critério para medir o valor de uma pessoa. Algumas mulheres da alta sociedade ali presentes começaram a cochichar entre si. Minha mãe ainda estava paralisada. E então eu decidi dar o golpe final. Mas querem saber o mais engraçado? Meu olhar se voltou para Camila. Minha irmã, que a vida inteira foi tratada como a perfeição em pessoa, parecia uma boneca rachada, sua expressão um misto de raiva e desespero. Eu posso ser a pobretona da família. Mas, pelo menos, minha felicidade não depende da aprovação de ninguém. Enquanto vocês estiverem presos nessa bolha, eu estarei vivendo a vida real. Soltei o microfone sobre a mesa. O som ecoou pelo salão, como um veredito final. Minha mãe abriu a boca, como se fosse tentar recuperar o controle da situação, mas não havia mais nada que pudesse fazer. Ela própria havia criado esse momento. E eu acabei de garantir que ela jamais esqueceria dele. O silêncio no salão era denso, carregado de choque e tensão. O microfone ainda ecoava um ruído abafado após eu tê-lo soltado sobre a mesa, como se o próprio ambiente tentasse digerir o que acabará de acontecer. Por um breve momento, ninguém se mexeu. Ninguém disse uma palavra. O casamento perfeito de Camila acabará de desmoronar em tempo real diante de uma plateia lotada. Minha mãe foi a primeira a reagir. Lia, basta. Sua voz soou cortante, mas havia algo nela que eu nunca havia escutado antes: medo. Não o medo de mim, mas o medo da verdade. O medo de perder o controle sobre a imagem impecável que ela lutou tanto para construir. Mas era tarde demais. Não, mãe. Eu disse, olhando diretamente para ela. Você sempre me fez engolir tudo calada. Hoje, foi a sua vez de ouvir. Ela abriu a boca para responder, mas antes que pudesse encontrar uma desculpa ou tentar reverter a situação,
Eduardo se levantou abruptamente. Seus olhos estavam cravados em Camila, e pela primeira vez, minha irmã parecia pequena. Sua postura confiante havia sumido. Ela sabia o que estava por vir. Camila. Eduardo chamou, sua voz baixa e firme. É verdade? Camila hesitou, seus olhos varrendo o salão como se procurasse uma saída. Amor, você sabe que casamento é um investimento. Meus pais ajudariam eventualmente. Eventualmente? Ele soltou uma risada seca, balançando a cabeça. Quer dizer que todo esse tempo, você me fez acreditar que sua família estava bancando tudo isso? Minha irmã ficou vermelha, e o murmúrio dos convidados aumentou. O escândalo já estava formado. Não havia como voltar atrás. Você acha que isso importa? Verônica finalmente encontrou forças para falar, tentando intervir antes que tudo se tornasse ainda pior, se é que isso era possível. Eduardo, querido, todo casamento tem desafios. Não deixe que um detalhe financeiro atrapalhe. Não é sobre o dinheiro, Dona Verônica. Eduardo interrompeu, sua expressão cheia de desconfiança. É sobre a mentira. Se vocês mentiram sobre isso, o que mais esconderam de mim? Minha irmã arregalou os olhos. Eduardo, por favor, não faça isso aqui. Mas foi aqui que eu descobri. Ele pegou sua taça de vinho e a colocou sobre a mesa com um baque seco. E é aqui que eu encerro. O choque foi imediato. Algumas mulheres cobriram a boca. Outras desviaram os olhos. O noivo perfeito acabará de deixar claro que não toleraria um casamento baseado em mentiras. Minha mãe estava pálida. Camila parecia petrificada. Eduardo desabotoou o paletó, olhou ao redor como se buscasse um ar mais puro e, sem mais uma palavra, caminhou até a saída. Camila tentou ir atrás dele, mas sua saia justa e os saltos caros não permitiram que ela fizesse mais do que tropeçar entre as mesas. Eu podia ver seus olhos brilhando com lágrimas de frustração, mas ela não olhou para mim. Não ousou. O casamento estava oficialmente arruinado. A festa não acabou abruptamente, mas perdeu completamente o brilho. Algumas pessoas ainda tentaram fingir normalidade, mas a verdade já havia se espalhado como um incêndio. Eu percebi que alguns convidados evitavam minha mãe e minha irmã, mantendo-se à distância. Outros, os mais velhos, cochichavam com expressões críticas, claramente desgostosos com a mentira exposta. Minha mãe permaneceu sentada, imóvel, os olhos fixos no vazio, como se tentasse calcular o tamanho do estrago. Pela primeira vez na vida, ela não tinha resposta. Não havia como manipular a situação ao seu favor. Camila, depois de alguns minutos, se retirou discretamente, provavelmente para o banheiro, tentando evitar os olhares. Eu não fui atrás. Ela escolheu esse jogo. Agora, teria que lidar com as consequências. Enquanto eu observava tudo se desenrolar, senti uma leve pressão em meu ombro. Você foi corajosa. Virei-me e encontrei minha avó, Dona Helena, me olhando com um sorriso discreto. Seus olhos, normalmente cansados, brilhavam com algo que parecia orgulho. Nunca pensei que veria alguém colocar sua mãe no lugar dela. Ela continuou, baixinho, para que apenas eu ouvisse. E já estava na hora. Soltei um suspiro que nem sabia que estava prendendo. Pela primeira vez, senti um alívio real, como se finalmente tivesse me libertado de um peso que carreguei a vida inteira. Mas minha mãe ainda não tinha dito sua última palavra. Quando a maioria dos convidados começou a se dispersar, ela se levantou lentamente e me olhou. Seu rosto estava fechado, sua expressão rígida, mas sua voz saiu em um sussurro frio. Você nunca fez parte dessa família. Eu sorri. Não havia mais dor ali, apenas a constatação de que eu, finalmente, estava livre. Eu sei, mãe. Respondi. E a melhor coisa que já me aconteceu foi perceber que eu nunca precisei. O casamento de Camila virou assunto da cidade por semanas. Os rumores sobre Eduardo cancelando tudo foram confirmados, e minha irmã desapareceu das redes sociais por um tempo,
provavelmente tentando se recuperar do golpe público. Minha mãe tentou minimizar os danos, mas sua influência social nunca mais foi a mesma. Quanto a mim, voltei para minha vida simples, mas agora com uma paz que nunca tive antes. Pela primeira vez, não me importava mais com a aprovação da minha família. Eu era feliz do meu jeito, sem precisar me encaixar em expectativas que nunca foram minhas. E para completar, naquela noite, enquanto saía do salão, um dos convidados, um homem que eu mal havia notado durante a festa, me parou perto da porta. Você me impressionou. Ergui uma sobrancelha, curiosa. Ele sorriu, enfiando as mãos nos bolsos. Se quiser sair para um café qualquer dia, acho que seria interessante conversar com alguém que não tem medo de falar a verdade. Eu ri. Não porque estava encantada, mas porque era irônico. Eu, a pobretona que nunca casaria, acabará de sair da festa mais poderosa do que nunca, e, talvez, com um novo começo à vista. Mas, ao contrário da minha irmã, eu nunca precisei de um anel para ser feliz. E isso, agora, estava mais claro do que nunca. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!